Perfeito, então. Então tá, pessoal. Boa noite, meu nome é Simone Marques. Hoje a gente vai conversar em mais uma aula de filosofia, mais uma revisão. Eu peço desculpa para vocês se não for uma aula tão boa, né? Mas vou fazer o meu possível para que a gente relembre alguns tópicos do que a gente já viu em outras aulas que eu apresentei com alguns colegas, algumas aulas que foram passadas, algumas coisas que podem ter ficado um pouco adormecidas, né? Mas para que a gente possa agora ter uma noção melhor, até porque a gente está mais próximo aí de provas, em época de Enem e tal. Então, mais uma revisão do que já foi dado, tá? Eu optei por isso, até pelo fato de, vou ser muito honesta com vocês, eu trabalho no comércio o dia inteiro, então para mim é bem complicado, assim, ter questão de tempo, né? Mas a gente conseguiu abrir aí um tempo e vai ser uma aula bem legal. Quem tiver qualquer dúvida pode me chamar. Bom, hoje a gente vai falar, então, meu nome é Simone, como eu disse, a gente vai fazer uma revisão sobre medieval, eu vou falar um pouquinho de patrística e vou entrar direto para a escolástica, que a gente já falou aqui também. Depois a gente vai falar um pouquinho do esclarecimento ali, que é a parte da filosofia moderna, né, kantiana. Aí também, por fim, a contemporânea, que a gente falou sobre John Rawls, vocês devem lembrar aí da justiça com a equidade, né, aquela coisa permessa. Então a gente vai começar a aula de hoje com a revisão da época medieval, tá? Bom, pessoal, qualquer dúvida podem me chamar, tá bem? A hora que for. Então, o período medieval, na verdade, ele foi feito, né? Vocês vão saber que o período medieval é uma época que é de grande aprendizado, né? A priori de tudo, digamos assim. Lá vocês vão ter um vasto, assim, é um apêndice de aprendizado. Eu sou uma das pessoas que acredito ser uma das poucas que ainda tem interesse por essa área, porque a filosofia medieval, ela até hoje, eu acredito, nos ensinar muito, tá? E a filosofia medieval, ela até hoje nos conforta com a questão da fé e também da razão, que é onde a gente vai na parte da escolástica. A gente começou com a patrística, tá? Que foi o primeiro período ali, né, antes do século VIII, que era dominado pelo poder papal, né, pelo poder que os padres tinham influência sobre a igreja. E hoje a gente vai falar sobre a escolástica, que é esse período que surgiu aí depois do século VIII, mais ou menos, até o século XIV, XV, que é onde veio ali do Renascimento carolíngio, né? A escolástica é nada mais do que a junção, né, entre a fé e a razão. É quando a gente consegue, digamos assim, quando o São Tomás de Aquino conseguiu passar um pente fino ali em tudo que o Aristóteles havia passado já desde o início lá, né, esse tão disciplinado aluno de Platão. Então, sempre lembrando, né, que medieval vai tratar de tudo, desde a filosofia antiga, e vai abordar coisas que vocês vão ter que voltar lá para o tempo de Platão e Aristóteles para poder entender o medievo, para poder entender o moderno, o contemporâneo, sempre vai estar presente. E a época da escolástica foi uma época de muita importância para o nosso aprendizado, tá? A escolástica, pessoal, que é o período que nós vamos falar hoje, ela vem do latim escolásticos, tá? Que é derivado do grego. Que é a pessoa instruída, a pessoa sábia, né? E é um método ocidental, como vocês já sabem, como eu já falei, das escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com a razão. Então, era muito fácil antigamente chegar, na época da patrística, né? Na época lá do Agostinho, e dizer, olha, porque Deus diz que é assim. Eu sempre tento dar as minhas aulas, tá, pessoal, de uma forma que fique bem coloquial. Eu não gosto de fazer nada muito formal. Então, acho que fica uma forma boa, assim, de entendimento. Qualquer dúvida, podem me chamar, tá? O que eu posso dizer para vocês? A escolástica é justamente esse período, onde a gente vai estar aí confrontando, digamos assim, a tão superior igreja, né? Onde tudo que era dito, nada era revogado, tá? Nesse período, a gente tem que entender o surgimento da escolástica, né? No contexto, como eu falei, do carolíngio, para toda a Europa, a cultura grego-romana, né, da antiguidade clássica, que construi várias escolas, né? Então, vai aí se difundir as artes liberais. Aí vocês já viram também nas aulas anteriores que a gente passou sobre o trivium, sobre o quadrivium, que a gente havia explicado, né? Então, lá no trivium a gente vai ter o cruzamento e a articulação de 3 ramos ou caminhos, e o quadrivium, né? Que é as disciplinas como gramática, retórica, a dialética, aritmética, música, astronomia e geometria também, tá? Que detinha a capacidade para ensinar, eram ensinados no contexto da teologia e da filosofia cristã. Então, geralmente, as pessoas que ensinavam eram geralmente padres mesmo ali, né?
vinham de mosteiros, assim, franciscanos, enfim, né? E a escolástica foi um período onde tinha aquela questão das disputas, né? Onde as pessoas debatiam, onde tinha uma tese, eles afirmavam tal coisa baseada em qual pessoa falou. Então, dentro desse período da escolástica, é que a gente vai ver realmente essa discussão. Pode cair no Enem, qual foi, quando foi o surgimento, o que veio primeiro, se foi patrística, se foi escolástica, vocês já sabem. Patrística veio antes, vocês vão levar patrística, padres, né? E a escolástica veio depois, que é o posterior. Falando ainda de escolástica, né? Nessa preocupação do poder espiritual papal, né? Quais eram os fundamentos, né? E os limites, quem devia obediência a quem, o poder real, o que o rei podia, o que o rei não podia fazer, a quem ele devia obediência, quem ele devia obedecer. A característica marcante, né, foi o método, né, que eles inventaram, que foi o que eu falei das disputas, né, então tu não podia chegar numa disputa, por exemplo, e dizer, eu, Simone, eu acho que essa tese aqui do Boécio não está muito legal, porque, não, eu, Simone, não acho, eu tenho que ter uma tese baseada no que algum filósofo, no que algum padre, em alguém com autoridade na época tinha para falar. Então surgiram as disputas baseados, porque Aristóteles disse isso, disse aquilo, um exemplo, né? E aí eu vou lá dizer que a minha tese é baseada no que Aristóteles, no que Platão disse. Então eu posso confrontar e ter uma disputa, tá? Que foi quando foi criado aí essa discussão, né? E esse poder da escolástica, tá? Pessoal, até então, alguma dúvida? Por gentileza, me perguntem. Deixa eu colocar aqui pro ladinho que eu estou usando meu celular, para ver se a gente tem uma perguntinha. Não? Tudo certo por aí? Então tá. Bom, então era pegar a argumentação de um filósofo, né, ou de um padre doutor, da autoridade reconhecida naquele tempo. Como eu disse, não vale o que eu pensava, né? Mas sim, Agostinho disse, porque a Bíblia disse no texto tal, de São Pedro tal, do apóstolo Paulo, do apóstolo tal, e aí então eu poderia debater uma tese e falar sobre aquele determinado assunto, tá? No século XI, a gente vai ter o renascimento humano, tá? O comércio, o surgimento das cidades, das universidades, o ambiente é propício para o debate e para a racionalidade, tá? Então, é o período de contestação, quando discordam da igreja. E isso aí vai estar abalando a filosofia cristã, tá? Porque a escolástica vai trazer novos ares, vai ressurgir pensamento do passado, como Euclides, principalmente Aristóteles, tá? Esse cara que eu nem gosto nem um pouquinho, tá? Então, a igreja, ela se sente ameaçada no seu poderio intelectual, né? E ela começa a contestar as principais teses do cristianismo, então, a filosofia. Porque era muito fácil você colocar o que você tinha e ponto. Eu tenho fé e a fé me diz que eu tenho que fazer isso. O Papa disse que eu tenho que pagar tanto de imposto, ou eu tenho que fazer tal e tal coisa, porque o poder papal, até que ponto esse poder podia chegar? Então vieram as disputas, a contextualização, a síntese de tudo isso veio a ser escolástica, né? Bom, os árabes, que eram os eternos inimigos dos cristãos, né? Eles estavam colocando Aristóteles no centro da discussão. Então, a obra que chega de Aristóteles traduzida para o latim não é uma tradução direta para o grego. É a mesma coisa quando você pega ali, às vezes, um CD ou alguma coisa que já vem vindo, né? Traduções, 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 traduções. Nunca chega do jeito que realmente é. Então, a gente precisava de alguém que trouxesse, assim, passasse um pente fino nessa resolução toda que Aristóteles havia passado, tá? E trazer do latim direto para o grego perdia muito, né, a originalidade da obra filosófica, tá, pessoal? Então, nesse momento, a igreja precisa de alguém lá dentro que coloque o aristotelismo não como algo que confronte as bases e as teses, né, do cristianismo, mas como uma filosofia que vai complementar a fé cristã, a fé católica, né? Então, é aí que entra o São Tomás de Aquino, né? O nosso querido São Tomás de Aquino, que faz essa síntese aí entre Aristóteles e as bases do cristianismo. Então, São Tomás de Aquino, a gente vai lembrar de escolástica. Agostinho, a gente vai lembrar de patrística. Se vocês vierem a ter esse questionamento no Enem. Pessoal, eu não trouxe slides para minha aula, tá? Devido até por não ter tempo mesmo de preparação, mas qualquer dúvida podem chamar. E acho que está bem específico, está bem claro da forma que eu estou trazendo para vocês. É bem tranquilo, até porque essas aulas também são gravadas, tem algumas aulas também já minha falando sobre isso, tá? Então, quando vocês lembrarem de escolástica, lembrem que é a percepção, que é a discussão, que é a fé unida com a razão, tá? Não é mais só sobre fé ali que a gente vai aceitar e ficar calado. A gente vai ter que ter a racionalidade para poder difundir aí a filosofia.
E aí entra, então, o período da escolástica, tá bem? Bom, a gente vai depois aí ver teocentrismo, que é o estudo de Deus como centro, né? Que é para preparar os saberes do período moderno, enfim, né? Então, é encontro das 10 cristãs com a filosofia. Filosofias herdadas por Aristóteles, também temos pensamentos de Platão, né? Como a gente viu na patrística, a gente vai ver mais o platonismo ali na época da patrística, né? Então, a escolástica vai tentar mostrar que a razão e a fé, elas não são coisas opostas, não precisam brigar, digamos assim, né? Mas se complementam. Você pode ter fé, mas você pode ter racionalidade para poder concordar ou não com alguma coisa. E dentro desse nome a gente vai ter, dentro dessas obras, né, da escolástica, a gente vai ter vários nomes, né? A gente vai ter o Boécio, considerado aí por muitos o pai da escolástica, tá? Severino Boécio. A gente vai ver que ele nasceu em Roma, na Itália, ele foi de 480 a 527, morreu lá em Pávia, na Itália também, foi beatificado pelo Papa Leão VIII, tá? A obra mais importante, é importante salientar essa obra, pessoal, porque assim, ó, a Consolação da Filosofia, ela foi escrita por volta do ano 524 como referência ao cristianismo, tá? E o início do Renascimento, classificada como a última grande obra do ocidental que pode se designar como clássica, tá? Essa Consolação da Filosofia é, digamos que, um diálogo ali entre ele e a filosofia, né? Falando, né? Quando ele foi julgado para morrer, sobre as atitudes dele para chegar naquele período, naquele determinado momento, e a filosofia representada por uma mulher, onde vai dizendo para ele por que ele chegou até ali, alguns questionamentos sobre a vida, alguns afins, tá bem? Ela foi escrita durante a prisão que durou um ano antes de ser julgado e executado pelos crimes de traição pelo governo do rei Ostrogodo, tá? Um nomezinho meio chato, Teodorico, né? Então, o texto ele fala sobre o mal existir no mundo governado por Deus, tá? Foi acusado de sacrilégio, prática de magia. Então, com prosa e verso ali, o West vai falando essas coisas pra gente, tá? Sobre a consolação, que vai permear vários elementos de autores antigos, especialmente Platão, tá? Mas também os estoicos também vocês vão ver na Consolação da Filosofia, os epicuristas. Essa obra é dividida em 5 livros, tá? A Consolação da Filosofia é uma obra bem grande. E o Boécio ele tinha um amplo conhecimento do grego, do latim, então tornou mais viável o seu projeto de estudos em relação a tudo isso que a gente está falando agora. Isso também entra em época de escolástico, porque isso também é considerado, né? O Boécio tinha um conhecimento muito grande dessa tradução, então foi mais fácil para as pessoas poderem entender o real significado do que o Aristóteles e o Platão queriam passar, realmente, tá? Ele tinha intenção, além de traduzir, mas também comentar as obras de Platão e de Aristóteles, né? Então, a grandiosidade do projeto e a morte prematura, infelizmente, aí dele, né? Do Boécio, impediu de levar ao cabo o seu intento, né? Bom, a gente vai ver outros nomes, que é o Anselmo de Cantuária, tá, pessoal? Que ele veio de 1033 a 1109, conhecido como Anselmo de Aosta, porque é onde ele nasceu, tá? Ou Beck, por causa da localização do seu mosteiro. Foi um monge bendito, filósofo, prelado da igreja, que foi arcebispo de Cantuária entre 1093 e 1109. Ele é um grande nome da escolástica, que ele dizia: não quero saber para crer, mas crer para saber, tá? Então, para Anselmo não faz sentido você saber, é só apenas depois de saber para você poder crer. Justamente a gente fala aí sobre a escolástica. Então, os nomes que se vier a cair em Enem, Boécio é um dos grandes expoentes aí da escolástica também. Bem? Todo professor, pessoal, que lecionava numa escola, ou possuía a ciência ensinada nas escolas, né, aplicada à filosofia, o termo escolástico era designado a essa pessoa, tá? Misturado nas escolas cristãs. Então, do século V ao XV, os últimos 500 anos da Idade Média, surge nesse período, mais precisamente, os últimos 500 anos da Idade Média. As principais universidades, que a gente tem ouvido falar muito agora em Oxford, né, pessoal, com essa questão do corona aí, as principais universidades medievais, elas surgem nesse período, como a Universidade de Oxford no Reino Unido, tá? Então, são ligadas à igreja, a maioria delas todas, praticamente, tá? Então, ela é o conjunto aí escolástico dessa disciplina da mentalidade dos bispos, dos arcebispos durante esse período. E está aí preconizando a aproximação entre a fé, tá? E relacionando com o pensar. Aí a gente vai vir depois, então, o Tomás de Aquino, tá? Um grande nome, o ápice da escolástica, tá? Que é o grande filósofo, sim, que vai ser muito importante no desenvolvimento de uma razão, de uma racionalidade científica atrelada, ligada à fé, tá?
é bem importante, assim, sabe? Porque ele foi intitulado como doutor da Igreja Católica. Com 19 anos, ele abandonou o curso da Universidade de Nápoles, decide seguir a sua vocação religiosa, se tornou dominicano, depois ingressou na Ordem dos Dominicanos do Convento Saint-Jacques, em Paris, permaneceu por alguns anos, mas ele escreve as primeiras obras dele na cidade de Colônia, na Alemanha, sendo discípulo do bispo e teólogo alemão Santo Alberto Magno, tá? Conhecido como Alberto o Grande. Tá? Enfim, ele morreu muito cedo, morreu com apenas 49 anos de idade, né? Então, quando vocês falarem sobre escolástica, pessoal, lembre-se desse nome, lembre-se de São Tomás de Aquino, tá bem? Que foi esse grande pai aí que conseguiu traduzir por mundo todo, né? Não só numa parte, Oriente, Ocidente, enfim, para toda a tradução ficou muito mais fácil graças a Tomás de Aquino, que passou um pente fino aí no que Aristóteles queria trazer para nós em relação à filosofia, tá? Em relação àquilo que eu falei no início do trivium, do quadrivium. Alguma dúvida por enquanto? Não? Mais ou menos sobre escolástica, pessoal, seria isso, tá? Algumas frases a gente tem aí: a humildade é o primeiro degrau para a sabedoria, a arte é a razão correta na execução de um trabalho, tá bem? Falando de filosofia medieval, falamos sobre patrística, que veio antes da escolástica, falamos de escolástica, que é a mistura da fé e da razão. Falamos que o nome da patrística vai lembrar o Agostinho, e falamos que o nome da escolástica vai ser o São Tomás de Aquino, traduzindo da melhor forma possível que Aristóteles queria trazer para nós. Então, acredito que tenha ficado bastante claro. Se não ficou, eu sou muito faladeira, falo rápido, vocês me digam aí. Se estão com alguma dúvida, eu vou olhando aqui. Deixa eu ver aqui. Passando por ladinho para ver as perguntas de vocês. Não? Tudo certo? Perfeito, então. Tá? Então, as obras aí do Aquino, né, de São Tomás de Aquino, constituiu, assim, um pregador cristão da razão e da prudência, né, na verdade. Nada há, essa é uma frase dele, tá? Nada há no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Ele morreu em 1274, tá? Bom, pessoal, vamos falar, então, sobre filosofia moderna, tá? Eu vou citar para vocês, hoje... falando ainda um pouquinho sobre escolástica, desculpa, tá? Falando um pouquinho sobre escolástica, eu vou falar rapidinho sobre a Consolação da Filosofia, que eu citei para vocês antes, que eu acho que é bem importante porque é questão de Enem, tá? Então, vocês lembram que eu falei que a Consolação da Filosofia, ela tem 5 apêndices, tá? É uma obra que fala sobre a felicidade humana, o autor é o Boécio, então isso é pergunta de Enem, se cair vocês já sabem. É um diálogo entre ele à beira da morte, quando ele foi preso, né, pelo rei, aquele do nome estranho lá, Teodorigo lá, e Anício Manlio Torquato Severinio Boécio, tá? O filósofo romano, ao perceber que a língua grega não era mais tão coerente, ele resolveu passar a traduzir as obras de Platão e Aristóteles para o latim. Nasceu em Roma e morreu em Pávia, e, como eu já falei, pai da escolástica e tal. A obra mais importante, escrita em 524. Eu queria ressaltar para vocês, porque a Consolação da Filosofia é uma das obras mais importantes que tem nesse período, tá, pessoal? Então, pode cair em Enem, essa parte da Consolação da Filosofia. E o rei que eu falei lá do nome estranho é Ostrogodo Teodorico, o Grande, tá? Então, Teodorico Ostrogodo, o Grande. Se alguém quiser, eu escrevo aí para vocês, tá? Então, nessa experiência aí, ele inspirou o texto falando sobre o mal existir em um mundo governado por Deus. Então, é aí que a gente tem essas dúvidas, né? Foi acusado de sacrilégio, prática de magia e tal, e o livro vai falando isso. Tem uma parte da prosa da Consolação da Filosofia onde ele fala assim, a filosofia fala assim: então, tu, cheio de riquezas, estavas necessitado? E aí o Boécio responde: sem dúvida. Segundo a prosa, Boécio demonstra em seu diálogo que a maior riqueza mostrada, então, pela filosofia, que nesse livro ela se apresenta em forma de mulher, tá, pessoal? Né? Em sua imagem, conota, entretanto, que a maior riqueza de um homem não é e nunca será os bens materiais. O diálogo rebate e mostra que o sumo bem, que a gente já viu lá em Aristóteles, né, estará na procura de riquezas interiores e não materiais. Então, achei interessante a gente passar essa partezinha para vocês, porque eu gosto muito dessa parte da Consolação da Filosofia, que a gente está sempre em busca do nosso bem interior, do nosso bem, do sumo bem. A felicidade para Aristóteles era o sumo bem, né, o bem maior, a felicidade, a pior, enfim. E a Consolação da Filosofia do Boécio mostra claramente isso, tá bem?
Acho que para a gente falar de escolástica e falar um pouquinho de medieval era mais ou menos isso, tá? Então não esqueçam que a Suma Teológica aí do Tomás de Aquino também depois vai entrar com outras questões, mas a princípio foi isso, tá? Vamos falar então agora, pessoal, sobre a filosofia, como eu havia dito para vocês, moderna, tá? Os principais, digamos assim, as principais questões da filosofia moderna vai ser o antropocentrismo, o humanismo, cientificismo, a valorização da natureza, racionalismo, que é a razão, o empirismo, que tem a ver com experiência, a liberdade e idealismo, renascimento e iluminismo, filosofia não religiosa, né, que é a filosofia laica, tá? A gente pode citar como os principais filósofos modernos ali para vocês, de repente, Maquiavel, Jean Bodin, Francis Bacon, Galileu Galilei, Descartes, Spinoza. Eu posso falar sobre vários aqui para vocês, mas a gente vai falar especificamente sobre um texto do Kant, tá? Então, Maquiavel, Bodin, Francis Bacon, Galileu Galilei, Descartes, Spinoza, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, naturalista, ok? Se cair lá em Enem, você sabe que o primeiro é naturalista. Rousseau, Adam Smith e o nosso querido Immanuel Kant, filósofo alemão de 1724 até 1804. Ele escreveu um texto lá em 1700 e eu acho que eu anotei, só vou anotar aqui. Ele escreveu um texto que é a Dialética do Esclarecimento, pessoal, que é bem interessante, que é a resposta do esclarecimento. É um texto iluminista ali, né? Que ele escreveu. E, digamos assim, ó, esse texto do Kant, ele pode-se dizer que ele é um texto que ele fala sobre a menoridade do homem, tá? E esse texto, digamos que ele pode ser considerado um texto fácil, tá? Por que um texto fácil? Porque é um texto com influências iluministas, né? Mas é um texto que, para a época, a pessoa não precisava ser letrada para entender. É um texto que saiu nos jornais. Então, o Kant fala a resposta à questão que é esclarecimento. Tá? Então, na parte moderna, a gente pode citar o Immanuel Kant. Ele entra nesse período aí. Sempre à frente do tempo dele, né? Com várias racionalidades, com várias questões, com vários imperativos categóricos, né? Na questão de ética ali. Então, se cair em Enem, vocês podem citar Immanuel Kant, tá? Como sendo um texto considerado fácil, o que é o esclarecimento. O esclarecimento, pessoal, nada mais é que a saída do homem da menoridade, pelo qual ele é o próprio culpado, tá? Então, a resposta é essa. A resposta do esclarecimento é essa. A menoridade é a incapacidade de serviço do próprio entendimento sem direção alheia. O homem é o próprio culpado por estar em capacidade. Então, ele ousa fazer uso do teu próprio entendimento. O que o Kant está pedindo para a gente aqui? Vou com a minha Bíblia aberta aqui. Pessoal, o que o Kant está pedindo nesse texto, tá? Eu mencionei numa aula que eu tinha uma frasinha, né, aqui, ó, que diz... isso dá para vocês verem, eu acho que dá. Aqui diz Saperaldi, tá? O texto do Kant... essa frase, ela, na verdade, é do filósofo Horácio, tá? Mas Saperaldi, que é o que Kant está querendo dizer, que em latim significa ouse saber, tenha conhecimento, ouse aprender. Pessoal, ela é muito atual nos dias de hoje, tá? E o texto para a época, ele foi um texto muito fácil de entender. Por quê? Porque ele está falando ali que você pode ter 90 anos e não saber nada. E você pode ter 15 e saber muito. Isso depende do ponto de vista que você tem, isso depende da vontade que você tem de aprender, de conhecer. E nesse texto do esclarecimento, o Kant ele vai dizer para vocês o quê? Justamente aquelas questões que a gente vai ver lá desde o tempo do Sócrates, né? Que quando estudamos filosofia, a gente precisa conhecer todas as áreas, tá, pessoal? Sempre. Então, nada a gente sabe. Sabemos que nada sabemos, né? E o Kant fala ouse saber, né? Esse texto, ele é, na verdade, eu falei a data ali aleatória para vocês, mas ele é de 30 de setembro de 1784, vejam bem. Ele foi considerado um texto fácil porque existiam muitas pessoas analfabetas na época que não sabiam ler. Então, ele fez de uma forma que fosse muito fácil o entendimento, para que as pessoas entendessem que elas precisavam sair dessa zona de conforto e ir atrás dos seus conhecimentos, tá?
Se você pesquisar no Google, tá, citações, vai ser ciência, conhecimento organizado, sabedoria, pensamentos sem conteúdo são vazios, o que eu posso saber, o que eu devo fazer, o que me é permitido esperar. Então, Kant, ele nasceu em 1724, morreu em 1804. Século XVIII, um alemão que fundou aí, né, a filosofia crítica, determinando os limites da razão humana. A sua obra, ela vem a ser do período moderno, tá? E esse texto do esclarecimento mostra que, enfim, os principais interesses do Kant, ele é a epistemologia, a metafísica e a ética, tá? Eu dei uma dica numa das aulas que eu falei do esclarecimento do filme O Poço, tá, da Netflix. Aliás, dei uma dica sobre o filme, a série The Good Place, tá? Essa série, ela fala vários imperativos categóricos do Kant, sobre ética, sobre Aristóteles, fala, é muito bacana. Dou dica novamente para quem quer fazer Enem, assistam a série The Good Place, é muito bacana. Eu terminei ela, copiei as temporadas e sinto falta muito ainda, tá? O Kant, ele é famoso pela elaboração do idealismo transcendental, ok, pessoal? Então, todos nós trazemos formas e conceitos, aqueles que não vêm da experiência, para a experiência concreta do mundo, os quais seriam a outra forma impossíveis de determinar, tá? A filosofia da natureza e da natureza humana, de Kant, ela é historicamente uma das mais determinantes, fortes de relativismo, tá? Do relativismo, na verdade, conceitual, né? Que dominou a vida intelectual do século XX, tá? Ele repudia qualquer verdade absoluta, então ele está sempre criticando, tá? Não é aquela coisa que tu acha que é e é, não. Ele está sempre criticando para que você possa usar saber, saperaude, tá ok? Ou seja, 2 séculos após as ideias dele, aí está refletindo ainda, né? Então, no século XVIII ele lançou e lá no século XX ainda está sendo refletindo tudo isso que ele já havia falado há muito tempo atrás. Ele é conhecido também pela filosofia moral, tá, Immanuel Kant. E ele defendia a minoridade humana como a incapacidade do homem de fazer o uso do seu próprio entendimento, autonomamente. Então, a pessoa que tem autonomia, ela faz porque ela quer, ela faz porque ela pode, ela faz porque ela sabe. Eu lembro que também citei para vocês nessa aula sobre esclarecimento um vídeo no YouTube de 11 minutos do Clóvis de Barros, o filósofo dos nossos dias atuais, que ele é muito engraçado, né? Que ele fala sobre o bril. E ali ele fala: você tem bril? Como você vai chegar? E alguém vai chegar e vai dizer para você que nós temos que privatizar tal e tal coisa, que o saneamento básico, ou que o SUS agora não pode mais fazer testes grátis de HIV, e você vai simplesmente aceitar isso. Por quê? Porque a pessoa vai dizer isso para você e você vai aceitar? Não, você tem que ter autonomia para poder dar o seu argumento. E aí o que a gente vai entrar nesse texto de esclarecimento, né, sobre a menoridade, a maioridade, você pode ter 15 anos de inteligência suficiente para chegar em casa, abrir um livro, pesquisar, colocar ali K-A-N-T, Kant, imperativos categóricos, sabe? Sai um pouquinho do Facebook, pessoal, e olhar no Google os imperativos categóricos do Kant, olhar ali os costumes da metafísica. Pessoal, eu já li, já tentei ler o livro Crítica da Razão Pura mais de 5 vezes e voltei nele até tentar entender e ainda não consegui muita coisa. Sou uma estudante como vocês e aconselho a estudarem muito, tá? O texto, o Kant, sobre esclarecimento, ele fala justamente sobre isso, tá? Sobre a gente ousar saber, a gente ousar aprender. Bom, dei o exemplo para vocês já do menor de 80 anos, né? Que pode ser, não pode ter menoridade, assim como o maior de 15 pode ter, né? A permanência do homem na menoridade se deve ao fato dele não ousar pensar, então é cômodo permanecer nessa área de conforto, né? Pode cair no Enem, tá? Que a menoridade do homem é a resposta, né? Essa menoridade aí, essa heteronomia, né? Que a gente menciona. Os textos do Kant são textos difíceis, tá, pessoal? Mas esse em específico não é, tá? Ele é o mais fácil, digamos assim. A resposta, o que é o esclarecimento, é o mais fácil, tá? Nós precisamos entender a filosofia do Kant, porque ele diz que uma das principais tarefas do ser humano é refletir sobre a própria reflexão. Ele faz a crítica da próxima crítica, que é o que ele faz na obra Crítica da Razão Pura, que eu mencionei para vocês anteriormente. Tá bem? Estou cuidando do horário ali. Pessoal, alguma pergunta? Se tiver, a Catorrita aqui para de falar rápido e vocês me perguntam. Está tudo certo? Dá uma olhadinha aqui. Acho que está tudo certo, sim. Se o pessoal não estiver vendo a minha aula hoje, tenho certeza que vai ficar gravada e vocês vão poder fazer bastante uso dela durante os estudos para o Enem. Espero estar contribuindo com vocês para isso.
Falando da crítica da razão pura, então, a gente falou ali, né, que na visão do Kant todo mundo tem que estudar filosofia, independente do curso que tu faz. Então, se você é matemática, biologia, enfim, filosofia vai estar sempre presente. O uso público da razão, o uso público do conhecimento, é muito importante que você exponha as suas reflexões, tá, pessoal? Para que as pessoas conversem, critiquem esse conhecimento, discutem o conhecimento e ele seja refinado. O uso público da razão não quer dizer que você tenha que expor para todo mundo, tá? Vai ter vezes que a gente não vai conseguir falar com qualquer pessoa, e a gente tem que buscar sempre o diálogo, e a gente sabe que a gente vive num mundo onde algumas pessoas não têm, infelizmente, digamos que essa capacidade mental e nem paciência para ouvir ou paciência para expor sua opinião sem ser ofensiva. Então, a gente tem que saber usar o diálogo, né? A troca. Isso é o uso público da razão, tá? Falei sobre o vídeo do Clóvis de Barros, né? Então, a gente pode estar aí pesquisando esses vídeos, né, no YouTube e o Clóvis vai dar uma explicação muito tranquila e muito fácil para você sobre como fazer isso, tá? Custo zero, como ele mesmo disse, tá? Mas eu não me interesso por questões filosóficas, é só uma questão de bril, você tem bril. Eu só vou ler e se eu não entender, poxa, aí o Clóvis vai lá e fala, o cara escreveu os imperativos categóricos, sabe? Se qualquer pessoa tem um cérebro do mesmo tamanho que tu, qualquer pessoa é capaz de ler um livro, qualquer pessoa é capaz de estudar, todos nós temos capacidades. Claro que algumas limitações existem para todos, mas todos nós temos que sair da zona de conforto, da nossa menoridade intelectual, que é o que o texto do Kant do Esclarecimento fala, tá? Ninguém pode vir defecar na tua cabeça e você só ouvir. Não, você vai ler até entender. É isso que o Clóvis de Barros e basicamente o Kant também querem dizer pra gente, tá? Você tem que se sentir incomodado, porque a tua inteligência é o que você tem de melhor. Então, esse brilho que vai levar você a progredir intelectualmente. Bom, voltando ao esclarecimento do Kant, gente, quando a gente usa a crítica e o debate, a gente não está interessado em quem quer ganhar, né? Em quem quer vencer, né? Isso é um diálogo, né? É garantir o progresso das ciências, né? E o uso privado é quando não é hora de debater, por exemplo, no exército, de repente numa guerra, de repente no trabalho, vão ter momentos de você expor, tá? Então o esclarecimento também fala sobre isso, que tem tudo um momento, o uso público, o uso privado, tá? Se eu concordo com o que diz na escola, ou enfim, ou não. Só que assim, o ser humano, né, para Kant, a maioria de todas as pessoas, a maior das tiranias para Kant é no campo religioso. Tá? É muito mais fácil para uma pessoa hoje ter uma capacidade de um pastor dizer o que ela deve fazer, ou um padre, enfim, independente da religião que você tenha, né? A gente não está para questionar ou para criticar de forma alguma, mas o ser humano hoje se sente muito mais acomodado em ter uma opinião de um guru, de um pastor, de um padre, de um ancião, do que sentar a cabeça e ler e tirar a sua compreensão da Bíblia, por exemplo, ou de um outro livro espiritualista, ou de um outro livro de filosofia. É mais cômodo hoje você ter alguém que te diga e que te dê a diretriz do caminho do que você mesmo procurar por si próprio. Por isso que Kant é considerado um filósofo difícil, de repente tão pedantista. Mas o que, na verdade, ele quer dizer pra gente é que a gente pode e deve ousar saber, tá? Então, novamente, Saperaldi, lembra-se desse esclarecimento, tá, pessoal? A ideia do progresso também, lembrando que o Kant ele é um iluminista, né, ali, e ele vem ali daquela época, o pessoal de Frankfurt vai questionar, tem um livro do Adorno e Horkheimer que eu mostrei numa das minhas aulas, né, e esse pessoal aí do iluminismo vai questionar essas ideias do Kant sobre os esclarecimentos, se realmente valeriam a pena ou não, se realmente valeria a pena pensar ou não, isso decorrendo das guerras, mas isso já é uma história para uma outra aula, mas se vocês quiserem pesquisar, o nome do livro é Dialética do Esclarecimento, do Adorno e Horkheimer, é mais ou menos uma crítica, tá, nesse pós-iluminismo aí, tá. Bom, o Kant diz que nós não somos gados, né? Basicamente isso. E após algumas quedas, nós vamos levantar, e é melhor cair e libertar-se do que ser guiado pelos outros, tá? A grande característica do iluminismo é criticar todas as coisas. E o esclarecimento vai nos trazer o progresso, tá? Como disse Foucault, criticar é livrar-se da tutela de outrem. Ok, pessoal? Então, basicamente, o conceito de iluminismo em Kant, né, assim, o conceito do dialética do esclarecimento, né, aliás, do que é o esclarecimento, perdão, né, o livro, era isso, né, a menoridade, lembrando, se cair em Enem, o que é para Kant esclarecimento? Menoridade, tá? Esclarecimento é a saída do homem da menoridade pelo qual ele é o próprio culpado. A menoridade é a incapacidade
de serviço do próprio entendimento sem direção alheia. Ficou bem claro para todos? Não sei se alguém quer se manifestar, não sei se alguém quer falar, perguntar. Não me deu sinal de nada ali por enquanto. Sérgio. Latinho aqui. Eu tô no celular, tá, gente? Tem notebook e o meu computador tá sem câmera, então tô pelo celular. Se alguém tiver alguma dúvida, eu acho que tá ficando claro, mas se tiver alguma dúvida, por favor, me passem, me perguntem. Tudo certinho? Então, ficou bem compreensiva aí a parte do esclarecimento, né? Nós mesmos somos culpados por não querer aprender. Para resumir, o que Kant está dizendo é basicamente isso, né? Esclarecimento é a saída do homem da menoridade pelo qual ele é o próprio culpado. A menoridade é a incapacidade de serviço do próprio entendimento sem direção à lei. Essas são as duas primeiras frases do texto. Colocar na internet, perguntar o texto que é o esclarecimento, essa resposta que eu dei para vocês são as duas primeiras frases, vai estar, já é Google, custo zero, tá, pessoal? Então, assim, ó, como eu mencionei, pessoas de 90 anos podem ter um pensamento tão retrógrado, né? Tão sem aberto a diálogo, e essas pessoas de 90 anos, elas são menores de idade, elas têm a menoridade, elas não têm a autonomia que muitas vezes um jovem de 15 anos que leu muitos livros vai ter muito mais que ele que tem 90. Talvez o empirismo dessa pessoa de 90 anos não vai ser suficiente, né? Para aquele adolescente de 15 anos que tem um conhecimento vasto e vai poder fazer uso do domínio do diálogo público quando for necessário, dentro das condições que a ele forem dadas. Tá bem? Basicamente, sobre esclarecimento, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que ficou um pouquinho claro, sim. A gente vai ver alguns textos também sobre o conceito de iluminismo em Kant, a implicação com a moralidade e a política, mas eu acho que não vamos entrar tanto nisso, né? O filósofo, ele vai falar que, em geral, os seres são determinados pelo instinto, mas aí já vai vir em outra parte, talvez confunda um pouco vocês, e eu queria deixar mais claro mesmo, então. Entramos na parte de medieval ali, onde a gente pegou mais patrísticas escolásticas, né? Lembrando, então, da patrística Agostinho, lembrando de escolástica o Aquino. Entramos ali no Boécio, com a Consolação da Filosofia. Pessoal, entramos em parte de moderna com Immanuel Kant, sei vários filósofos da época moderna para vocês, falei de cientificismo, mas estou falando especialmente sobre o texto, o que é esclarecimento. É uma revisão que geralmente cai em Enem, é uma pergunta básica sobre o que é o esclarecimento, é um texto que foi considerado fácil, pessoas letradas não precisavam ter tanto interesse assim, porque era um texto muito fácil para a época, ok? E muito mais fácil para nós hoje em dia. Então, pesquisem esse texto, estudem, porque vale muito a pena, ok? E saperaude, em latim, ouse saber, tá? O esclarecimento traz o progresso. Então, vamos sair da tutela de outrem, como já dizia Michel Foucault, ok? É isso então, pessoal. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês, para a gente finalizar, sobre... vamos falar um pouquinho sobre contemporaneidade, né? Vamos falar sobre justiça contemporânea. Sobre filosofia contemporânea. Justiça contemporânea foi muito bom. Vamos falar sobre filosofia contemporânea? Perdão. Pessoal, vamos falar sobre um cara que eu tenho uma admiração incrível, que se chama John Rawls. Esse cara morreu em 2002. Ele era professor de Harvard e ele fez a justiça com equidade, a fairness, tá? E nessa aula que eu abordei para vocês anteriormente, quando a gente conversou sobre isso, foi falado... Deixa eu achar minha anotação. Não tô achando, não. Eu vou ter que falar com você. Ah, tô achando aqui. O John Rawls, gente, esse professor de Harvard que eu mencionei para vocês, ele é um filósofo do século XX que, na verdade, ele vai fazer aí, mostrar para nós a justiça com equidade, mostrando os direitos que nós temos nos fundamentos da distribuição, tá? Vai falar sobre o véu da ignorância, sobre a posição originária, sobre a imparcialidade. E nessas aulas também contemporâneas, eu citei para vocês, tanto eu e a Emanuel, lembra que a gente deu uma aula, nós falamos sobre John Rawls e eu citei muito Robert Nozick, que foi o contraponto do John Rawls, tá? Então, para finalizar, até para a aula não ficar muito assim densa, o John Rawls, tá? Ele foi professor em Harvard, ele tinha os fundamentos ali em distribuir os bens e direitos, tá? Se você perguntar para a gente deixar essa aula bem fácil, então, sobre contemporâneo, ok? Se você perguntar para um rico, ok? E se você perguntar para um pobre,
se hoje ele tiver que ser internado e tiver que pagar, qual vai ser a resposta? Conseguiria me dizer isso? Então, assim, para o John Rawls, a justiça com a equidade nada mais é do que o governo, que o Estado se responsabilizar pelos direitos básicos de um cidadão, tá? A gente tem o que chamamos de véu da ignorância, tá? Que nos permite dar igual liberdade para todos e as desigualdades econômicas são legítimas. Onde o Robert Nozick, que é um cara que viveu na mesma época do John Rawls, vai contrapor, tá? No livro Estado, Anarquia e Utopia, tá? Então, assim, para ficar bem, de repente eu fiquei confusa aqui, embaralhei vocês. Eu sei o que eu tô falando, mas eu fiquei talvez meio confusa. O John Rawls, pessoal, ele defendia a justiça com a equidade, ok? Em 1974 ele lançou, e aí o Nozick foi lá, o Robert Nozick, e ele fez um contraponto, o direito que o Estado só é legítimo quando ele defende o que é básico realmente para o indivíduo. Tá? Então, assim, o John Rawls, ele vai estar passando pra gente que nós não temos culpas, nós não temos culpas de nascer, aquela chamada loteria social. Não pedimos para nascer onde nascemos, correto? E o Knowles que vai dizer que não é justo uma pessoa ganhar milhões e pagar pelo aquele pobre que ganha menos. Não interessa se você é pobre ou não. É a mesma coisa que você está num leito de um hospital hoje, com uma pandemia onde nós vivemos, onde tem um coronavírus, hoje, onde uma pandemia mundial está matando milhares de pessoas, e você que não tem dinheiro para pagar, por exemplo, um equipamento de respiração, se você não tiver um SUS, um Sistema Único de Saúde, você vai morrer. Porque, segundo a teoria do Robert Nozick, você não tem direito a ter, porque o SUS tem que ser privatizado. O Estado só se torna legítimo quando, segundo Robert Nozick, tá? O Estado só se torna legítimo quando ele realmente defende os direitos de propriedade, direitos sobre o próprio corpo, de compra e venda. Se você comprou e não pagou, aí o Estado se mete. Se você matou, aí o Estado se mete. Agora, saneamento básico, luz, lazer, isso, segundo Robert Knowles, que não são obrigações do Estado. E o John Rawls não. O John Rawls vai dizer que nós não pedimos para nascer. A desigualdade social é muito grande para que a gente possa escolher o lar onde nascemos. E os privilégios que temos não são iguais para todos. E por isso a justiça com a equidade, por isso o FERMES. Tá? Então, a posição originária, o véu da ignorância, que vai dar aqueles dois lados que eu mostrei para vocês, que é a igualdade e liberdade para todos e as desigualdades econômicas. Então, ele quer mudar, né? O Rawls, ele quer mudar essa desigualdade aí controlada, né? Que é a FERMES, tá? Eu lembro no dia também, o filme O Poço, agora sim, aquela hora eu falei do Poço, mas não era, aquela hora eu falava de Good Place pra gente falar de Kant, e agora eu tô falando de o filme O Poço, da Netflix, onde você vê que vai ter várias classes sociais, né? Você vê que O Poço é um filme que ele é bem estranho, assim, mas se você analisar bem, ele é um filme bem filosófico, né? Ele vai mostrando as camadas sociais que as pessoas existem, né? E que quanto mais chega, mais chega, mais chega, mais chega, mais embaixo, mais em cima, menos você tem. Porque você não vem do mesmo lugar. Você não nasce no mesmo lugar que o trem. É a mesma coisa que você sair de uma pista de 800 metros, uma corrida também. É um exemplo muito bacana, assim, de você ver, né? É a mesma coisa que seu filho fazer natação desde os 6 meses de idade. E você tirar ele, com 18 anos, uma menina de 18 anos que nunca nem entrou numa banheira para fazer natação, né? Você atirar ele lá no mar. Seu filho vai morrer afogado e o filho da pessoa que fez natação desses 6 meses vai ficar vivo, nadando. Basicamente é isso, os privilégios que o John Rawls fala que nós temos que o Estado tem que ter direito, que o Estado tem que se legitimar sim, que o Estado tem que fazer parte de distribuir igualmente para todos. E o Robert Knowles que vai ter um contraponto dizendo que não. Tá bem, pessoal? Bom, essa crítica que o Nozick fez foi em 1984, tá? No Estado, Anarquia e Utopia, que é o livro do Robert Nozick. E então, só para confirmar o que eu já falei, o Estado só é legítimo quando ele é mínimo. Só vai haver justiça quando o Estado fizer por si, tá? Se mata, vai preso, se roubou, vai pagar, ok? Então, eu acho que ficou bem, digamos assim, como é que eu posso explicar para vocês? Explícito, né?
que o John Rawls é um cara que luta pela igualdade, pela justiça distributiva. A gente já viu, acho que essa cena em alguns anos de nosso governo. E hoje a gente vê muito a questão da privatização, que é o que o Robert Nozick defendia, tá? Que hoje, se você quiser ter água, se você quiser ter uma água, um saneamento potável, você vai ter que pagar por ele. A gente ouviu, acho que algumas notícias aí que o SUS não vai mais fazer testes grátis de HIV, entre outros, né? E aí a gente pergunta como vai ser para aquelas pessoas que não têm nem mesmo o que comer muitas vezes dentro de casa, né? Como vai ser para essas pessoas que hoje estão com esse vírus, daqui a um tempo, se essa vacina não chegar o quanto antes, como vai ser para quem não tem esse mesmo privilégio de ter nascido, de repente, numa classe econômica um pouco superior para poder pagar por um exame, por um teste? Então, essa é mais ou menos a deixa que eu deixo para vocês, para a gente poder entender a justiça com a equidade que o John Rawls queria falar para todos. Ok? Alguma pergunta para a gente poder finalizar a aula? Eu posso ajudar vocês? Algum questionamento? Elda quer falar alguma coisa? A Tânia colocou que está tudo bem. Vamos ver se tem mais alguém aqui. Tem alguma coisa que tenha deixado de escapar, que vocês queiram ouvir? Luísa. Posso disponibilizar sim, Luísa. Posso sim, com certeza. Eu não coloquei slides, como eu havia explicado para vocês, tá, pessoal? Porque eu trabalho todo dia no comércio de Pelotas, estou ali na linha de frente, né? Tive já quatro suspeitas de Covid, graças a Deus, todas eram negativas, mas eu tive bem ruim algumas vezes, né? E o meu tempo é bem escasso, eu sou mãe, e por isso, mas o que vocês precisarem, tá? O meu e-mail eu posso deixar também. Vou colocar aqui para vocês. Esse é meu e-mail, tá? slima_8@hotmail.com. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, vocês podem me perguntar. Ficou bem explicado, ficou bem entendido. A gente falou de medieval, a gente entrou em patrística, escolástica, a gente falou de moderna e a gente falou de contemporânea. Esse e-mail está disponível para vocês fazerem qualquer pergunta que quiserem, tá? Inclusive, Luísa, se quiser mandar esse e-mail para mim e eu te passar todas as informações por e-mail, também posso te dar um resumão por e-mail, sem problema nenhum, viu? Esperar mais um pouquinho que o pessoal está digitando. Ai, nossa, eu que agradeço você e Luísa. Até fiquei meio emocionada, mas enfim, esse ano está sendo um ano muito difícil. Eu quero agradecer por fazer parte dessa equipe maravilhosa que é o Desafio, agradecer a Elda, dizer que eu te adoro muito, obrigada por todo o apoio, mesmo não estando tanto presente quanto eu gostaria de estar. A gente vive num mundo bem difícil, né? Eu fiquei um pouquinho emocionada agora, porque é bem difícil pra gente conciliar ser mãe e trabalhar num mundo tão capitalista, né, pessoal? E o povo da filosofia sabe o que eu tô falando, e esse sistema tá cada vez mais capitalista, e mesmo para as pessoas morrendo, a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer sustento para dentro de casa, e ninguém fecha nada. E a gente tem que estar na linha de frente, mas o que a gente puder ajudar para vocês estarem fazendo uma faculdade, invistam no sonho de vocês, invistam na filosofia. Como Kant já dizia, todas as matérias exigem filosofia, todas. Biologia, matemática, química, física, todas vão precisar de filosofia. Tudo é filosofia, tá? Ano que vem, então, a gente se fala. E obrigada por tudo, tá, pessoal? Foi uma aula maravilhosa, acredito eu. Pelo menos por estar. Só de saber que vocês estão me assistindo. Então, muito obrigada por tudo, muito obrigada por esse ano. Que apesar de tudo, a gente está aqui com saúde, né? E é isso.
Uma boa noite, um beijo para todos vocês e até o ano que vem, se Deus quiser. E Ele quer, com certeza.